Hoje, pastor, fala comigo assim: o preço da vitória. Para se ter vitória tem um preço a ser pago. Vamos aprender sobre isso nessa noite. Lucas 24, 26 diz: porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Se eu quero ter vitória, se você quer ter vitória, a primeira coisa que eu vou falar sobre o preço dela é: não existe luta sem vitória. Fala comigo, luta. Você tem que ter lutas, como um ser humano, como um homem ou uma mulher de Deus, como um trabalhador, como um empresário, como um estudante, seja a área que você estiver, haverá lutas. Se há vitória, é porque há setores vencidos. Não existe vitória sobre o nada. Se há vitória, é porque teve uma luta. Alguém venceu, senão não teria vitória. Você deseja ter vitória na sua vida? Então, se você deseja, se prepare como ser humano para lutar contra as suas limitações, contra a concorrência, contra a maldade dos homens que querem puxar o seu tapete e contra as pessoas mais preparadas para querer aquilo que você quer. Se você quer ter vitória, você tem que entender isso. Não existe vitória sem passar por esse processo. Se você quer ter vitória na sua vida espiritual, se prepare para lutar contra o diabo também. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Por que o diabo te odeia? É porque você é a imagem e a semelhança de Deus. Se eu quero vitória, em segundo lugar, eu tenho que me preparar para correr risco. Fala comigo, correr risco. Pode não dar certo, pode gastar tempo, pode perder o que tem. Agora preste atenção, não é correr risco por nada. Existem 3 fatores fundamentais para se correr risco. Primeiro, diga oportunidade. Será que vale a pena? De fato é uma oportunidade. Segundo, fala comigo, cálculo. O que eu tenho que comprometer, qual o tempo que eu vou gastar. Tem que ter cálculo. Você tem que ter certeza quando se compromete com algo. E terceiro, fala comigo, estratégia. Qual a estratégia? Como eu vou conquistar essa vitória? Que caminho eu vou? O que eu tenho que me preparar? Como eu vou conquistar? Como eu vou vencer? Se eu quero vitória, eu tenho que estar pronto para correr risco. E terceiro, ingrediente para a questão de você obter vitória. Fala comigo, gasta tempo e energia. Não é da noite para o dia. Jesus se preparou 30 anos. Olha que interessante, irmãos. 30 anos de preparação para um ministério de 3 anos. Gastou tempo, energia. Davi, ele gastou tempo, segundo Samuel capítulo 3, versículo 1, para se tornar que ele se tornou um conquistador. Os 3 vencedores, conquistadores da história, Davi está inserido neles. Mas olha o que diz o texto: houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia. Não é da noite para o dia. Deus prometeu o reino a Davi, mas não prometeu que ia entregar de mão beijada. Você quer ter vitória, Davi? Vai gastar tempo, vai gastar energia, até chegar a ser rei absoluto sobre Israel. Quer ver a quarta coisa? Se eu quero vitória, o quarto ingrediente é, fala comigo, renúncia. É sacrifício. Tem que ter renúncia. Tem uma diferença entre sacrifício e sofrimento, daqui a pouco eu vou falar. Mas se você quer ter vitória, tem que renunciar. Renunciar o quê? Fala comigo, o que eu gosto, posição e conforto.
tem que ter renúncia. Quer conquistar a vitória? Vai ter que renunciar. É um preço. Pessoas muitas vezes renunciam posição que tem e vão ser nada para construir alguma coisa. Renuncia de conforto. Vou ter que vender o meu carro que tem ar-condicionado, vou ter que andar de Uber, vou ter que andar de ônibus. Sabe para quê? Para eu colocar minhas contas em dia. É renúncia. Porque tem gente que está devendo todo mundo e continua indo para a churrascaria todo domingo. Está devendo todo mundo, mas tem um celular que custa 4 mil reais. Esses dias eu tive que conversar com uma irmã, pegando cesta básica, a igreja ajuda, ok? O telefone toca, ela me puxa um iPhone 6. Eu falei, irmã, eu sonho em ter um telefone desse aí. Uai, que é? Não, pastor, eu comprei parcelado, estou pagando. Eu falei, misericórdia. Então, tem gente que não quer renunciar a nada. Está comendo pepino e arrotando caviar. Não desce do salto. Oh, glória. Está devendo até o sapato, ninguém sabe. Por quê? Porque não está disposto a renunciar. Pessoas não querem renunciar, não querem trabalhar mais, dormir menos, vai ter que trabalhar sábado, isso é renúncia. As pessoas não querem renunciar nada e querem conquistar vitória. Eu quero entender como que é isso. Existe uma diferença entre sacrifício e sofrimento. Sofrimento, sentir dor, padecer com o resultado de alguma coisa. Sacrifício é renúncia voluntária, privação por objetivos maiores. Sofrimento, a mulher estéril que não pode gerar filho. Sacrifício, 9 meses de gravidez, é um sacrifício, porque muda o corpo da mulher, passa a ter várias reações. Você tem que entender que para conquistar a vitória tem que ter renúncia, e renúncia é sacrifício, é uma decisão que você faz de forma voluntária, que vai ficar privado de coisas por um objetivo lá na frente. Não vou passear no shopping, porque tenho que estudar para passar em um concurso, para passar na faculdade de medicina. Vou ter que me privar de um monte de coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de brincar, que eu gosto de jogar bola. Isso é vida. Até Jesus renunciou sua glória para conquistar a vitória. Foi o primeiro texto que eu li. Quer vitória? Renuncia. Que mais é o preço? Tem gente que já está pensando aí, pastor, não sei se vale a pena vencer não. É o preço. Quinta coisa, fala comigo, determinação. Eu vou dar 3 exemplos aqui, que aconteceram com Jesus, porque Deus tinha um propósito para Jesus aqui na terra. E tentaram persuadir Jesus. Sabe quem primeiro tentou persuadir Jesus? Mateus capítulo 4, verso 9. Satanás. E disse-lhe Satanás, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. O diabo tentou persuadir Jesus. O segundo, Mateus capítulo 16, verso 21. Os discípulos de Jesus, amigos de Jesus. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, o amigo, discípulo, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Ele, porém, voltando-se, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. E sabe a terceira coisa que tentou persuadir Jesus para ele não ser determinado? A dor dele. Para atrapalhar o projeto. Mateus capítulo 26, verso 39, diz o texto: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não se cumpra a minha vontade, mas se cumpra a tua vontade.
O inimigo tentou persuadir Jesus. Os amigos tentaram persuadir Jesus. A dor tentou persuadir Jesus. Mas ele diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Nada persuadiu Jesus. Ele foi determinado e chegou até o fim. Determinação. Daniel, ele determinou. Daniel capítulo 10, versículo de número 1 a seguir. Verso 2. Olha que coisa profunda. Daniel 10, 2. Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras, 21 dias. Nenhuma coisa desejável comi. Chocolate, sobremesa, pudim de leite condensado, picanha e por aí vai. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Fala comigo, jejum de Daniel. Agora, por que Daniel fez isso? É porque ele queria uma mudança de vida. Só vai começar o jejum amanhã quem quer mudança de vida. Quem quer mudança de vida aqui diz amém. Aí agora olha o resultado do jejum. Versículo de número 12. Põe aí o verso 12. Então me disse o Senhor dizendo a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração compreender a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, por causa das suas palavras eu vim. Olha o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel ora, Deus do céu manda a resposta, mas o príncipe da Pérsia, que era o Satanás, estava retendo. Estava retido no mundo espiritual. Tem coisas retidas no mundo espiritual sobre a tua vida, meu irmão, que só vai ser liberado através da sua determinação, como Daniel foi. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim. Repete, igreja. Quando você terminar os 21 dias, você vai ver Deus vindo te socorrer, quem crê da glória. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Eu quero que Deus venha e traga a resposta na minha vida. Eu quero que Deus venha e libere o que está limão, acerola, kiwi, morango, caju, abacaxi, legume e verdura, mandioca, cará, chuchu, batata doce, batata inglesa, abóbora, morango, alface, abobrinha, berinjela, pimentão, rabanete, couve-flor, espinafre, cenoura, tomate, vagem, rúcula, manjericão, brócolis, sucos naturais de qualquer espécie, feito com água de coco, água mineral à vontade, chás naturais, erva cideira, hortelã, camomila, erva doce, sopa de todo tipo de legumes, sopa de espinafre, abóbora e agrião, couve-flor, ervas frescas, ervilha, legume, tempero a gosto de cada pessoa, caldos com todo tipo de legume, caldo de cebola, caldo verde, tempero a gosto de cada pessoa, salada com todos os tipos de legume e verdura, agrião, manga, pimentão, beterraba, tempero a gosto, legume. Irmão, já estou cheio. Ninguém passa fome no jejum de Daniel. Pelo contrário, você come muito. Só tem um problema: você vai emagrecer, porque você vai parar de pôr carboidrato. Só esse problema.
Fala para a irmã que está do seu lado: você vai ficar mais magra. Então, eu queria convocar todos por amor ao Senhor. Quem quer que está retido seja liberado. Levanta a mão direita bem alta, você quer, diga assim: Senhor. Com mais vida, diga: Senhor, libera o que está retido na minha vida. Agora diga assim: Senhor, eu serei determinado como Daniel nesse santo jejum, em nome de Jesus. Daniel orou 3 vezes ao dia. Você vai orar de manhã, de tarde e de noite. Orar no trabalho, vou orar na sua casa, vou orar onde você estiver. Deus vai te honrar. Quem crê, diga amém. O que mais, pastor, que eu preciso? Sabe qual que é o preço da vitória? Em 6º lugar, quer ser vitorioso? Diga coragem. Coragem é domínio do medo, resistência do medo, mas não ausência de medo. A diferença do corajoso do medroso é que o medroso, o medo controla ele, o corajoso, ele controla o medo. Tem coisas que a gente luta, muitas vezes a gente tem medo, mas se você deixar o medo te controlar, ele pode virar pavor, e o pavor é um medo incontrolável, que vai atacar o seu psiquismo de uma forma que coisas que você sabe fazer, você perde a noção. O pavor é um bloqueio nas informações que você tem. O medo que se transforma em pavor pode te paralisar. Então tenha coragem, resista, não deixe o medo te dominar, porque você vai vencer no poder do nome de Jesus. E 7º, se eu quero vencer, em 7º e último lugar, eu tenho que aprender com as, diga, derrotas. Eu não conheço um ser humano vitorioso na vida que não passou por derrota. Não passou, com Jesus é só vitória. É verdade, a vitória é contra o diabo. Não passou, com Jesus é só vitória, é verdade. É vitória conquistada na cruz. Mas no nosso dia a dia, nós temos derrotas. As derrotas fazem parte do processo do preço da vitória. Olha o que a derrota produz. Primeiro, fala quebrantamento. Você fica mais humilde, reconhece suas limitações e fragilidades. Segundo, fala reflexão. Você pensa, porque quando você é derrotado, você não vai usar mais emoção. Você passa a pensar: por que eu fui derrotado? Onde eu errei? O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que acertar? Quarto, fala comigo, correção. Correção de rota, eu vou ter que mudar o caminho, por aqui não dá. E por último, diga aprendizado. Como a pessoa pode quebrar a cara em alguma coisa e não tirar a lição daquilo? Como você pode ser derrotado em alguma área da vida e não aprender? E ser sucessivamente derrotado na mesma coisa sem aprender nada? É impossível. A derrota que eu tive, eu tenho que ter aprendido com ela, senão eu vou viver a vida inteira sendo derrotado na mesma área. Agora o interessante é algo incrível, que falando à luz da humanidade, não falando à luz divina, falando à luz do natural, não falando à luz do sobrenatural, falando à luz do que a gente vê, não falando na luz do que a gente crê, falando na luz do que é possível, não falando na luz do que é impossível. A morte, ela é vitória ou derrota, igreja? Derrota. A morte é derrota. Na luz do natural, no campo natural. Vou dar um exemplo. Qualquer um fica triste com a morte. Ontem me ligou a irmã Cirleia, o pai dela, irmão Sebastião, muitos anos aqui da nossa igreja. Estava já adoentado, partiu para o Senhor. Me ligou desesperada. Eu orei por ela. O corpo dele está sendo velado aqui em cima no auditório Mar de Oliveira. No final, se você puder, vai lá dar um abraço na família. Porque aos olhos humanos, é uma derrota muito grande, é uma dor muito grande, irreparável. É só quem passa por isso que consegue entender a dimensão. Mas é numa derrota que Jesus nos traz uma grande lição.
Hebreus capítulo 2, verso 14. Olha o que diz o texto sagrado. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Apocalipse capítulo 1, verso de número 18. O que vivo, fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Hades significa inferno. Repara que, à luz da visão humana, a morte é uma derrota, mas Jesus fez dela o seu maior triunfo, porque Jesus não foi assassinado. João capítulo 10, verso 17 e verso 18. Jesus dá a seguinte instrução: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho autoridade para dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus se deu, pagou um preço caro, à luz dos olhos humanos uma derrota, seus inimigos venceram, ele foi morto, mas essa derrota se torna o maior triunfo e a maior vitória da humanidade, que foi a morte de Jesus na cruz, para que eu e você tivesse vida eterna. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Isso é muito forte, irmãos. Qual é a conclusão? Eu te mostrei aqui 7 ingredientes do preço da vitória. Quais são eles? Se prepara para a luta, correr risco, gastar tempo e energia, renúncia, determinação, coragem e derrotas. Mas qual a conclusão dessa mensagem? A maior vitória que o ser humano pode obter, não foi eu nem você que tem que pagar o preço, mas foi Jesus que pagou o preço. A maior de todas as vitórias é a salvação, porque aqui na vida nós vamos viver 50, 70, 80, 90. Tem pessoas que surge alguma coisa, do nada a pessoa parte. Se viver muito, é 100 anos. E pode conquistar, pode perder, pode ter vitória, mas você foi feito para ser eterno, diz amém. E essa vitória da eternidade, você não pagou o preço. A maior de todas as vitórias da vida eterna, quem pagou o preço por mim, por você, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pastor, por isso eu vou andar de joelhos aqui a São Paulo. Vai arrebentar o seu joelho e você não vai ser salvo. Ah, pastor, então eu vou carregar uma cruz daqui Aparecida. Pode carregar a cruz e não vai te salvar. Sabe por quê? Pecador não salva pecador. Pecador não perdoa pecador. Pecador não justifica pecador. Você não tem nada para ser salvo por você mesmo. Por isso que Deus Santo teve que vir à terra e se fazer homem sem pecado e morrer por mim e por você. Pagar o preço da maior vitória, que é a vitória da vida eterna. Então o que eu tenho que fazer para participar dessa vitória é cumprir princípios da palavra de Deus. Porque quem pagou o preço foi Ele. Então, para você ter a vida eterna, você tem que cumprir os princípios que Ele estabeleceu e não pagar o preço. Esse é o maior engano, pensando que algo que você faça vai fazer com que você tenha salvação. Olha, pastor, eu não faço mal para ninguém, eu não maltrato ninguém, eu não bato em ninguém. Olha, eu não faço mal a ninguém, só faço bem. Deus não estabeleceu essa norma. Se você quer aquilo que Ele conquistou com a sua vida pagando o preço, você tem que crer que Jesus é o seu Salvador, você tem que arrepender dos seus pecados, você tem que aceitá-lo, você tem que descer as águas do batismo depois de adulto, porque aí você vai dizer: o preço foi pago, eu obedeço a palavra e agora eu tenho vida eterna. Quem pagou o preço foi Ele. Aqui estão os princípios para você desfrutar do preço da maior vitória que Ele conquistou no Calvário para mim e para você. E o que você tem de fazer para ser salvo? Aceitar Jesus.
batizar nas águas. Pastor, eu tenho que carregar uma cruz nas minhas costas? Não. Pastor, eu tenho que andar de joelho para pagar uma promessa? Não. Pastor, eu tenho que dar cesta básica para os outros? Não. Você pode fazer tudo isso como caridade, mas isso não garante a vida eterna, porque se garantisse, o preço que ele pagou de morrer por mim e por você seria em vão, inútil. Aqui estão esses princípios. Ele pagou com a sua vida, com o seu sangue. Ele estabeleceu essa norma para que ele possa te dar aquilo que ele conquistou. Se você entender isso, essa é a nossa parte nesse processo da vitória. Crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: crê, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrepender é mudar de rota, mudar o caminho errado que está. Confessar, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Tudo isso é Bíblia. Obedecer. Hebreus capítulo 5, verso 9, diz o texto sagrado: e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos que são bons. É assim que está aí? A eterna salvação para todos que fazem caridade, é assim que está aí? A eterna salvação para todos que são gente boa. A eterna salvação para todo mundo que não fala coisa errada. Não. Não é pelas nossas obras, não é por aquilo que a gente faz, mas a salvação, a vida eterna, vem pela entender o princípio do respeito. Mas a nossa regra de fé não é o que o meu pai falou, não é o que a minha mãe falou. A minha regra de fé tem que ser a palavra de Deus. Hebreus 5, 9. Não é a igreja evangélica que salva, não é o pastor que salva. Quem salva é quem pagou o preço, e o nome dele é Jesus. Na maior de todas as vitórias, você não paga preço nenhum. Você cumpre propósitos, cumpre princípios e obedece regras. Sabe para quê? Para desfrutar de quem pagou o preço dessa grande vitória.
A igreja de pé, por gentileza, para a gente orar. Louvado seja Deus. Vamos orar. Está com alguém da sua família aí? Abraça essa pessoa. Está aí um irmão, uma irmã. Abraça essa irmã, abraça esse irmão. Ore com ele. Vai dizendo: Deus,